dia a todos e a todas, buongiorno a tutti e a tutti. Benvenuti alla 23ª settimana della lingua italiana nel mondo 2023, l'italiano e la sostenibilità, e alla seconda edizione di questo evento all'Unions di Cascavel. Per cominciare, vi leggo qualche parole del nostro onorato autore Italo Calvino nel libro Le città invisibili, una delle sue opere più importanti. Le città sono un insieme di tante cose, di memoria, di desideri, di segno di un linguaggio. Le città sono luoghi di scambio, come spiegano tutti i libri di storia dell'economia. Ma questi scambi non sono soltanto scambi di merci, sono scambi di parole, di desideri, di ricordi. Il mio libro s'apre e si chiude su immagini di città felici che continuamente prendono forma e svaniscono, nascoste nelle città infelici. Abbiamo l'onore di promuovere la settimana della lingua italiana nel mondo, che in quest'anno, 2023, ha come tematica l'italiano e la sostenibilità, la cui finalità è di riflettere su questioni ambientali attraverso la lingua italiana. Da una parte, possiamo affermare che la realizzazione della settimana ha diretta e indirettamente impatti positivi sugli alunni docenti e allo stesso tempo favorisce un contatto maggiore con docenti di altre università, poiché stimola un dialogo più ampio che, poi, incidono in progetti tanto di estensione come di ricerca. D'altra, il convegno avrà l'occasione per commemorare i 20 anni del laurea in italiano del corso di lettere presso l'Unions. Di questo modo saranno invitati insegnanti e cittadini coinvolti con la lingua e con la cultura italiana sia nell'ambito della sostenibilità sia nelle sfere educative. Tenendo in conto che lingua e cultura sono inseparabili, è fondamentale riguardare l'importanza dell'interdisciplinarietà e apprezzare discipline come letteratura, storia, arte, geografia, matematica, scienze, eccetera. In questo senso, il convegno ha lo scopo di motivare lo studio della lingua e cultura, come pure spingere ad un'educazione alla cittadinanza. Neste momento, convidamos as autoridades para a mesa de abertura, solicitando a presença do magnífico reitor Alexandre Weber. Do diretor do Centro de Comunicação, Educação e Artes, o SECA, Assir Dias da Silva. Do coordenador do Colegiado de Letras, o professor doutor Antônio Márcio Ataíde. E do representante consular honorário de Cascavel, doutor Luiz Sérgio Esprítido. Convidamos o magnífico reitor para proferir algumas palavras em nome da comunidade acadêmica e, em seguida, o representante consular em nome da comunidade cascavelense. Apesar de sabermos da importância das palavras de cada um, em virtude do tempo limitado e do agendamento com palestrantes na Itália e o fuso horário, solicitamos que as falas não ultrapassem mais de 2 minutos. Bom dia a todos e todas, com uma pressão dessa, né? Gostaria de cumprimentar toda a mesa já nominada, todos os nossos professores, acadêmicos, e dizer da satisfação de estar hoje aqui, né? Temos muito orgulho do nosso curso de letras, que é o precursor desta universidade, e hoje aqui com letras italiano, essa parceria importante, recebendo correspondente consular aqui conosco, né? Essa possibilidade que nós temos hoje, né, Prof. Bia, que a senhora brigou tanto lá atrás, do ensino à distância, essa possibilidade da tecnologia, hoje está aqui tendo um congresso mundial, internacional, né? Hoje essas possibilidades, né? A pandemia nos mostrou que é óbvio, o presencial é fundamental, o dia a dia, a conversa, mas as perspectivas e as possibilidades que a tecnologia nos mostra tem que ser abraçadas. Então eu desejo muito sucesso ao evento,
agradeço o empenho de todos nessa trajetória tão bonita do nosso curso de letras, nosso curso de italiano, que está aí com mais alunos, né? Isso é muito bom, isso é fruto, a gente viu no último vestibular, aumentar muito os alunos da Unioeste. Isso é fruto do esforço dos professores de cada curso. Os cursos se esforçaram, têm trabalhado para divulgar mais a nossa universidade e a reitoria tem dado o apoio que é necessário. Então, conte conosco, avancem, continue avançando, porque eu sempre insisto, né, a universidade pública tem esse papel não só de formação, mas de transformação. Então, muito obrigado pelo empenho de todos, os nossos acadêmicos que estão aí, tenho certeza que vão sair aqui dessa universidade com o mesmo orgulho que eu saí, né? A Universidade do Oeste do Paraná é algo que nos enche de orgulho falar dela, e é um privilégio para mim, sendo ex-aluno, ser reitor da universidade. Sucesso ao evento, contem com a reitoria, com a administração da universidade, para todas as parcerias necessárias, para cada vez mais elevar o nome da nossa universidade e fazer esse papel de transformação na sociedade. Sucesso! Buongiorno a tutti. Mi dispiace di errori di italiano perché in modo diverso di voi non ho avuto nessun insegnante, tutto quello che ho imparato da solo, per l'amore d'Italia, alla nostra Italia. Rappresento, porto un saluto della nostra console e del ministro per gli affari esteri Antonio Tajani. Siate sicuri che tutto quello che accade qua sarà comunicato attraverso il nostro consolato al Ministero a Roma. Infine, sono Luis Sérgio Esprícido, fuori sono oncologo, qua sono il corrispondente consolare onorario. Il consolato, attraverso la nostra console, la dottoressa Eugenia Tiziana Berti, vi porto questo saluto, una persona meravigliosa che si rivolge totalmente alla cultura italiana, alla diffusione della cultura. Sappiamo che in Italia abitano più o meno 60 milioni di persone e fuori Italia sono più o meno altri 60 milioni di persone. Per iscritti all'AIRE, anagrafe degli italiani residenti all'estero, sono soltanto 5 milioni. Quindi questa diffusione è importante per portare questi altri italiani ad essere italiani anche. Per essere italiani non è soltanto avere una cittadinanza, come molti fanno. Essere italiano essere coinvolto con la cultura italiana. Quindi questo corso è la ragione per cui questo è così importante. Un'altra cosa, con questa nomina ho avuto l'onore di conoscere bravissima gente che lottano ancora per mantenere viva, accesa la fiamma della cultura italiana. Quindi questa è l'importanza di questo lavoro che svolgete. Quindi vi porto questo saluto e vi auguro una buona settimana, ricordando che la settimana della lingua italiana è la settimana più importante per gli italiani residenti all'estero, che sarà seguita in seguito, avremo la settimana della cucina italiana. Questa è la 23ª settimana della lingua italiana e sarà la quinta settimana della cucina italiana. Vi porto un'altra volta questo saluto e un'altra volta grazie per l'onore dell'invito. Agradecemos a presença das autoridades aqui presentes e pedimos que se desfaça a mesa solene. Neste momento, convidamos a professora doutora Rosemary Zanetti para lançar o livro, organizado em parceria com a professora doutora Vânia Belloni, A Difusão da Língua Italiana no Oeste do Paraná.
Buongiorno a tutte e a tutti, è un piacere essere qui in questo evento commemorando i 20 anni del nostro corso. Abbiamo avuto rappresentanti dell'istituzione, del consolato, del governo italiano qua, abbiamo le professoresse che sono importanti per la creazione del corso, professora Rose Maria Belin-Motter, professora Beatriz Dalmolin, abbiamo il professore del corso di lettere e io ho invitato la professoressa Vania per raccontare un po' di questa storia durante questi 20 anni dall'inizio fino ad oggi. Abbiamo fatto questa raccolta, abbiamo cominciato questa storia e voi gli studenti, i nostri ex studenti, abbiamo qua Joel, Nilceia, che sono già laureati, Alessandra Santi, voi e gli altri che sono nel primo, secondo, terzo, quarto anno, sarete responsabili per la continuazione di questa storia. Siete molto importanti per voi, ognuno di voi. Allora, abbiamo fatto questo racconto, che è un onore di recuperare tutta questa storia e speriamo che voi continuate a divulgare e partecipare della costruzione di questa storia. Grazie. Chamamos agora as docentes convidadas, a professora doutora Rose Belin-Motter, a professora doutora Beatriz Helena Dalmolin e a professora doutora Alessandra Regina Ribeiro para mediar a mesa redonda 20 anos do curso de letras italiano. Cada professora terá 20 minutos de tempo de fala e, ao final, abriremos para as perguntas. Bom dia a todos, buongiorno a tutti e a tutti. È un piacere essere qui con voi in questo momento importante, questa conferenza che avremo con le professoresse Rose e la professoressa Beatrice, che molto ci ha aiutato, ha fatto questa università. Eu vou ler agora, eu vou participar como mediadora, passo para ler uma mini biografia da professora Rose, e ela fala, e depois a professora Beatriz. Então, a professora doutora Rose Maria Belin-Motter possui graduação em Letras Português e Inglês pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Tem especialização em Língua Inglesa e Literatura pela Universidade Estadual de Maringá. Mestrado em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp. E doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina. Nossa professora de inglês, professora da casa, né? Então vou passar a palavra para ela, que sabe muito mais que todos nós aqui sobre o curso de letras italiano, né? Ela é responsável. Buongiorno per tutti. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço ao grupo, aos professores de italiano, quem organizou o evento, por esse momento, por estar partilhando com vocês esse momento feliz, né, e que vocês estão fazendo aqui. E é muito bom ver tanta gente que gosta do italiano que está aqui. A Alessandra pediu para que eu contasse um pouco do início, como é que nasceu essa vontade de ter a língua italiana na Universidade do Oeste do Paraná. Então é uma história às vezes dolorosa, às vezes hilária, e a Bia está aqui, a lindonesa está também aqui, que foi uma das pessoas que acompanhou o processo do reconhecimento, mais a parte burocrática junto, né, da papelada, que às vezes a gente não vê o trabalho que é feito lá atrás, nos bastidores, né? Mas enfim,
O que importa é que o curso está aí, que vocês estão aí, e como a Rosemary falou, vamos dar continuidade, não vamos deixar isso morrer. Bom, veja só, gente, foi século passado, 1999, houve a primeira reunião aqui na UniOeste com autoridades de Curitiba e também o agente consular da UniOeste, que era o senhor Sostiço, quando eles trouxeram uma proposta, veio uma proposta da Itália para implantar a língua italiana no oeste do Paraná, na universidade, pela vocação regional. Veja o que é que caracteriza o oeste do Paraná e sudoeste do Paraná. A migração. Predomina a migração italiana. Muitas outras nacionalidades vieram, mas a italiana predominou. Havia um incentivo do governo italiano em financiar esses cursos, em divulgar essa língua, em oportunizar as pessoas a estudarem e a terem uma certificação da língua, porque muitos falavam a língua, mas não tinham um aval, digamos assim, a certificação. Eu tenho uma graduação na língua italiana, então havia essa vontade do governo italiano em efetivar isso. E nessa reunião não fomos felizes. O reitor disse assim: de italiano eu só gosto da macaronada. Aí as autoridades ficaram decepcionadas, né, com a recepção. No ano seguinte, troca gestão, a nova gestão disse: isto não é projeto da minha gestão, eu não vou levar à frente, e engaveta tudo. Só que em 2001, o professor Leônidas, que é do campus de Foz do Iguaçu, ele estando na pró-reitoria de graduação, ele foi verificar todos os projetos que haviam sido encaminhados anteriormente, e ele viu que Marechal Cândido Rondon estava se movimentando para implantar a língua alemã, uma vez que a vocação de Marechal Cândido Rondon é a língua alemã. E ele me chamou e disse assim: professora, eu vi que vocês tinham um projeto anteriormente, isso em 1999, que tinha sido encaminhado. Então, Rondon está fazendo a solicitação e vem para a reunião do CEP a implantação do alemão. Vocês não têm interesse em reapresentar o projeto de italiano? Desci da reitoria para o colegiado e falei assim: gente, está acontecendo isso, vamos fazer? E a coordenação marcou uma reunião e vamos fazer. E como vamos fazer se não podíamos ter solicitar nada além do que já existia? O governo não nos dava, não apoiava, não viria dinheiro, não teria infraestrutura. Então foi chegada a seguinte conclusão: bom, nós temos na entrada do vestibular 40 vagas, que era o total de alunos que entravam no curso de letras. E saíam com a licenciatura dupla, língua portuguesa e língua inglesa, e suas respectivas literaturas. Assim, uma reunião que durou, acho que umas 4 horas ou mais. A língua portuguesa cedeu no sentido de aceitar que aumentássemos mais 10 alunos na turma, porque a língua estrangeira dividia. A língua estrangeira ficaria com um número de alunos menor em sala. Mas quando era a língua portuguesa, eram 50 alunos. Então a língua portuguesa concordou. Fomos com a seguinte proposta: vamos abrir 50 vagas. Aparentemente para o governo não tem nada, apenas estamos abrindo 50 vagas, não estamos solicitando nada mais. 50 vagas, dividida quando era a língua estrangeira: 20 para inglês, 15 para espanhol e 15 para italiano. Por que 20, 15, 15? Porque também tinha que ter a concordância da língua inglesa. De 40, reduzir para 20. E aí é toda uma questão de carga horária e uma série de coisas que vocês sabem como que funciona na universidade.
Mas enfim, passou o projeto e foi para tramitar. Isso tudo aconteceu, gente, tem todo um contexto que a gente tem que entender. Naquela época, havia uma movimentação muito de abertura das universidades. Começou a olhar para as questões, além daquele currículo quadradinho, cheio de pré-requisitos, engessado. Então, as universidades estavam se abrindo mais e acolhendo mais. Porque até então, logo, não fazia muito tempo que tinha saído de um regime totalmente fechado, né? E tendo essa abertura, e os próprios PCNs diziam da valorização das línguas estrangeiras que dizem respeito às comunidades específicas. E aí, então, os olhos voltam para a nossa região, que é o italiano, que era a vocação daqui, era a língua italiana. Então, vamos valorizar isso e vamos trazer isso. Rondon alemão, Cascavel italiano. Tá, mas e o espanhol? E havia um outro movimento. Como que vocês vão criar italiano e não vão criar espanhol? E aí, por isso que espanhol entra também nesta jogada. Senão, poderia ser 20 de italiano e 20 de inglês, as 40 vagas. Mas teve que fazer essa divisão. É por isso que hoje tem esse número, porque foi criado assim para conseguir efetivar. E aí nós tivemos 2003, 2002 o vestibular, 2003 já a primeira turma começou, a Nilceia, cadê a Nilceia? Está aqui, a prova de uma pessoa, o Joel não era da primeira, da segunda turma, a Vânia veio depois e tantas outras pessoas que vieram. E aí teve um movimento interno. Mas esses movimentos servem para a gente crescer. A gente não pode, se a gente está num lugar que tudo anda do mesmo jeitinho que a gente pensa, que a gente gosta, a gente vive no marasmo. E essas ondas contrárias nos ajudam. E houve um movimento interno, se valeria a pena continuar com a língua italiana ou não. Tudo bem, vestibular 2003. A turma em andamento, só que o curso deveria ter reconhecimento. 2005 foi começado a elaboração do processo para mandar para a Secretaria Estadual de Educação para ter efetivamente o reconhecimento do curso e continuar esse curso. Se não houvesse o reconhecimento, pararia o italiano. E houve um movimento interno de não continuar a língua italiana, com o seguinte argumento: não tem campo de trabalho. Onde é que essa turma vai trabalhar? Aí a pergunta foi o seguinte: será que a formação é só para você ser trabalhador? Ou você tem uma formação, a universidade deve proporcionar uma formação ampla, enfim, e aí foi com esse argumento e a gente teve a felicidade de ter duas avaliadoras muito, assim, abertas, né? Que vieram analisar a situação do curso, como estava o andamento do curso, e a nossa avaliação veio assim, autorização perfeita, né? Mas o italiano contribuiu muito com uma outra coisa, não só com a formação da graduação. Vocês acompanham o PEL, inclusive vários de vocês já trabalharam lá no PEL, um trabalho no PEL. Foi uma das primeiras línguas dela indonesa. A lindonesa está aqui, ela acompanhou a construção do PEL desde o começo. Porque para ser um programa, hoje o PEL é um programa dos maiores da universidade, né? Para ser um programa tinha que ter no mínimo 3 atividades. Aí nós conseguimos começar com 3 cursos, um de inglês, um de espanhol e um de italiano. E aí está a contribuição do italiano desde sempre para a efetivação também desse programa. E outras atividades, né, que sabemos na comunidade externa que a língua italiana sempre contribui.
E muitas pessoas participaram disso. Eu agradeço muito quando vocês falam que eu ajudei, sei lá. Era o momento, eu estava naquele momento ali, eu tinha que fazer. Não era... Imagina você estar numa situação e você não encaminhar e não lutar por uma situação. E sempre foi favorável uma diversificação linguística, sempre. Eu sempre achei que a Unioeste só com português e inglês eu acho que não atendia aos propósitos. Eu sempre achei que deveria ter mais línguas, fomentar uma cultura diversa na universidade. E, assim, muitos colaboraram. Como eu disse, o governo italiano financiou alguma coisa. Porque quando houve o financiamento, o dinheiro que vinha de lá da Itália, o curso já estava acontecendo. Mas o italiano é diferente da gente. Ele viabilizou, ele autorizou uma verba que deveria ser bem maior para nós, que foi investida numa sala, que naquela época a professora Bia sabe muito bem dizer, gente, aquela salinha 38 era invejada, porque naquela salinha tinha um computador, tinha uma televisão, um retroprojetor, eu acho, alguma coisa assim. Videocassete, impressora. Videocassete, impressora. E uma bandeira. Porque na Unioeste tinha um projetor de slide e não estava no campus, estava no hospital universitário. Então todo mundo queria usar aquela sala. Falar hoje para vocês é hilário, mas para a época fez a diferença. Só que assim, o que a Itália queria? Vocês vão comprar, vão montar o laboratório e a gente mandou dinheiro. Mas como que a gente ia comprar aquilo? Onde? Aí vai a professora Bia, eu, na JD, conversamos com o moço que ele tinha que vender para nós e mandar a nota para depois vir o dinheiro. 6 meses depois ele estava mandando, acho que a polícia atrás da gente, né? Você pensa o lojista, então a gente tem que agradecer. Confiou, vendeu, acreditou na gente. E enfim, coisas assim que hoje é bom lembrar, mas que deu certo, né? Olha, eu assim acho que no geral da minha parte é isso. Só quero lembrar aqui, registrar a presença do senhor Geraldo Sostiço, que ele era o agente consular na época, não mediu esforços, ele deixava o trabalho dele, ele vinha aqui, ele ficava o tempo que precisasse. Ajudou a viabilizar o curso com a Itália, a Alessandra e a Bia fizeram, não, a Bia só por conta de vocês, a Jane. E o senhor Luigi Barindelli, que hoje não está mais conosco, porque foi uma pessoa que não mediu esforços também para que a gente estivesse aqui hoje. Então, assim, gratidão mesmo por essas pessoas terem feito isso, para nós estarmos vendo esse belo panorama. Bom, Alessandro, eu acho que a minha fala é essa, não sei que tempo que tem, acho que a Bia tem muito mais complementar, e se você também tiver alguma questão, você pode fazer. Obrigada, Rose. Olha, eu como acompanhei muitas coisas de perto, sei que tem muito mais histórias, né? A Rose ajudou muito, ela não ajudou, ela fez. Ela vestiu a camisa, ela era uma professora do inglês e ela assumiu, claro, ela estava no momento, mas ela quis assumir, ela quis vestir a camisa do italiano e sempre contribuiu muito, sempre esteve com a área. Eu acho que ela contribuiu no sentido de fazer os contatos corretos. Nós não tínhamos bibliografia, né? Lutou bastante por isso, esses contatos com a Itália, com o Luigi Barindelli, que trouxe bibliografia. Eu lembro da gente lá no colegiado, eu, você e o Fausto, fazendo a separação dos livros, lembra, Fausto? Que vinham, que eram poucos, que estão aí na biblioteca ainda, né? E aquela salinha 38, ela sempre foi muito cobiçada. Muitas histórias, né? Eu brinco com os alunos hoje.
era de última geração. A coisa mais moderna que tinha na UniOeste era essa sala, né? E eles olham, nossa, hoje está um mausoléu. Ai, nossa, falei, mas isso aqui já foi muito bom, né? Mas então tá bom. Eu vou passar então a palavra, vou ler a biografia da professora Beatriz, que é uma biografia longa, né, professora? Mas eu vou ler. Eu acho que você falou assim, use o que você quiser usar. Eu falei, eu vou usar tudo, né? Porque você está na atividade, está fazendo, né? Então, a professora Beatriz Damolin possui graduação em Letras Francês, mestrado em Linguística na área de Análise do Discurso pela Universidade Federal de Santa Catarina, defendeu a dissertação Olhar sobre o Passado, Análise do Discurso dos Políticos Paranaenses de 45 a 64, fez doutorado em Engenharia de Produção na área da Mídia e Conhecimento pela Federal de Santa Catarina, defendeu a tese do Tear à Tela, uma tessitura de linguagens e sentidos para o processo de aprendência, é professora titular da UniOeste, tem experiência na área de letras, com ênfase em letras, principalmente nos seguintes temas: tecnologia, aprendência, comunicação, semiótica, conhecimento, leitura e hipertexto, tecnologia em sala de aula e na modalidade de educação à distância. Professora do programa de mestrado e doutorado em letras e sociedade, letras, linguagem e sociedade da Universidade do Oeste do Paraná. Concluiu em 2010 seu pós-doutorado no programa de Engenharia e Gestão de Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina, dedicando-se ao estudo e desenvolvimento de metodologias, análise e avaliação no processo de elaboração de materiais para a rede ETEC Brasil, na qualidade de Design Instrucional Master UFSC, MEC UniOeste. Ministra cursos para professores, autores e professores formadores para a modalidade de educação à distância. Participou da concepção do currículo de informática educacional com os professores da MOP, que atendeu a 53 municípios. É membro de vários grupos de pesquisa, faz parte da editoria da revista Travessias da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ocupa a cadeira da Academia Cascavelense de Letras. Estou pulando algumas coisas então, tá, Bia? Tá bom? Não tem mais. Orienta trabalhos na área de inclusão para surdos e autistas, isso é importante dizer, né? E enfoca sua atenção em hipertexto, rizoma e tecnologias em sala de aula. É professora dos cursos de graduação de letras e do programa de mestrado e doutorado. Passo a palavra à professora Beatriz. Muito obrigada, buongiorno a tutti, è un piacere stare qui e parlare un po' di questa storia. É muito bom ver a Rose falando e trazendo na cabeça da gente algumas memórias. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada, Alessandra e os organizadores. Acho muito importante a gente buscar a memória, né? Ela nos constitui e ajuda a constituir os que vêm depois. A Rose falou já de reuniões, e eu vou dizer para vocês que antes das reuniões, o professor Silvio Bolognese, lembra? E eu iniciamos uma pesquisa para saber da possibilidade de quantas pessoas do italiano estavam assim ainda com aquele amor ou ativas na sociedade de Cascavel. O professor fez Toledo, eu fiz Cascavel, mas logo em seguida eu fui para o meu pós-doc, aliás, para o doutorado, e aí houve um vácuo, e se vocês procurarem, o professor Silvio editou numa revista da UniOeste a parte dele, a minha tá no vento ainda. Então, assim, mas eu visitava as famílias, eu conversava com as pessoas, né? E as histórias da UniOeste, elas têm, como a Rose disse, um sabor agridoce, será? Não sei. Mas tem um gosto um pouco amargo,
porque as pessoas, elas se arvoram em emitir opiniões sem conhecer, em desfazer, né, Rose, o trabalho de todo mundo, sem conhecer a essência das coisas. Mas hoje é dia de falar de coisas boas. A Sala 38. A Sala 38 rendeu, talvez vocês ainda não saibam, um casamento também. A Cláudia Zabotti. Literalmente. Então, naquela Sala 38 que a gente lutou para ter computadores, e eu sempre fui afeta a tecnologia, porque naquela época, 20 anos atrás, eu já acreditava que a tecnologia ia tomar conta. Já estamos falando de multiverso, estamos falando de inteligência artificial. Vamos fazer uma experiência com os nossos estudantes, os meus queridos estão aqui já fazendo algumas coisas nesse sentido, fazendo podcast, fazendo um monte de atividades que a tecnologia propicia. Então, existiam vários programas, vários aplicativos que facultavam conhecimento. E tinha um chamado Paltalk. Esse dispositivo digital, ele tinha várias salas de várias línguas do mundo. Lá eu até comecei a aprender Telugu, que é um dialeto indiano. E aí eu não sou professora de italiano, sou formada em francês, mas eu aprendi os versos em italiano, que até hoje eu sei recitar, no colo da minha avó, que era professora. Rezava em francês com meu avô e recitava poesia em italiano. Vivi com uma pessoa de Bolonha que veio para o Brasil e falávamos sempre italiano, eu gostava. Descobri isso quando eu ouvi uma música que eu peço para vocês procurarem, chamada Vecchio Scarpone. Comecei a chorar quando eu ouvi aquela música. Sai, não? É uma música que fala, é a história de um soldado, né? É muito linda. Vecchio Scarpone, quanto tempo ha passato. Sopra il tuo passo, quanto ho caminato che non scordo più. E assim vai, é lindíssima essa música. Comecei a chorar. A Paula disse: olha, eu acho que você tem alguma coisa a ver comigo, porque eu também choro com essa música. E ela, mãe dela, elas fugiram da guerra. E ela foi trocada quando elas iam para os bunkers, né, para baixo da terra. A mãe dela perdeu ela e ela foi trocada. E depois teve uma luta muito grande para ela voltar para a mãe dela. E a mãe dela, quando recuperou, fugiu para o Brasil para ficar com a filha. E ela é mãe do Fabiano, que vocês conhecem. Bem, então, aí o que aconteceu? A minha ligação com o italiano foi sempre muito afetiva. Eu nunca estudei italiano matriculada, mas eu estudava através das músicas, eu estudava ouvindo o Paltalk, porque as salas tinham moderadores. Você entrava nas salas e, se você não soubesse, tinha iniciantes, intermediários e avançados. Você entrava na sala e tinha italiano, tinha dialeto, tinha vários, tem o cremonese, que é muito difícil, o napolitano também. O napolitano é muito engraçado, né? Eu fui depois eu conheci também uma pessoa italiana de Racalmuto, e daí aí eu conheci a irmã dele. Daí ele falou, io vado, tu vieni, assim nós falamos. E ela, idru vai, idru vê. Sabia o que era aquilo? Ele disse: não, esse é o nosso dialeto. Dialeto muito difícil. Eu não consegui aprender, embora ficando com eles lá, não aprendi o dialeto napolitano. Muito difícil. Mas assim, a riqueza, e eu quero dizer para vocês, agora eu volto para a sala.
Então, nessa sala, a gente entrava, falava italiano, conversava com os nativos do italiano, e conversava com pessoas que eram italianas e que estavam no mundo, em vários lugares do mundo. E a Cláudia Zabotti entrou e conversou com um rapaz que hoje é o esposo dela. Ela mora em Bolonha, dá aula de língua portuguesa, está casada há quantos anos, Rose? Acho que uns 15 anos já. Há 15 anos, mora lá. E sempre que ela vem, ela me chama para ver a filhinha dela e para conversar com ela. E eu sempre disse, você tem que fazer alguma coisa na sala 38, porque foi o berço do seu casamento. Eles começaram a conversar, a trocar ideias, e ela foi aprendendo, se apaixonando cada vez mais pelo italiano, língua, e pelo italiano. E foi uma paixão envolvente, né? Tem uma menina linda. E nessa sala era uma disputa por aquela chave. Tinha gente que até escondia a chave, mas hoje a gente estava de volta. Escondia a chave um pouquinho, porque tinha muita gente que queria, né? E realmente foi uma dificuldade muito grande de ter pequenas coisas, de obter aquele material, né, para comprar, meu Deus. É porque é difícil, as pessoas não impedem, aprendam. Ninguém diz não, mas tudo eles impedem. Vão colocando entraves. Legal, mas, porém, contudo, todavia. Pode, porém, tem. Então, isso eu estou contando para dizer para vocês que vocês não se desestimulem diante das dificuldades. Porque senão a gente não estaria aqui, né, Rosê e Alessandra? Eu estou muito à frente, né? Nós estaríamos aqui comemorando e vendo vocês com esse desejo de conhecer mais sobre a língua italiana. Alguns porque têm suas raízes, outros porque, vamos falar a verdade, sem desprezar nenhuma língua, mas é dolce parlare italiano, molto dolce. Ela é uma, como se diz, uma onda, mas não é onda, como se diz em italiano, uma onda que leva a gente para muitos mares, né? E a mim me piace moltissimo parlare. Depois eu convivi com muitas pessoas de italiana mesmo, de Roma, deixa eu ver, até onde? De Nápoles, de Sorrento, tinha o Salvatore, esse é o Vincenzo, vários outros, mas não precisa contar o que é que eles faziam na minha vida, tá? Deixa pra lá. A imaginação de vocês é que deve buscar o que é que a gente fazia. Mas enfim. Estudava italiano. Sim. Belle cose. Molto dolce. E assim, o que eu ajudei foi assim, apoiar muito a Rose, porque era uma luta, né, Rose? Correr onde a gente podia. Nossa, eu acho que vocês devem ter jogado um monte de revista e jornal, porque a gente não tinha livro, gente. A gente não tinha onde ler. Eu catei livros do espanhol, do jornal. Fui lá na Paula, né, essa italiana de Bolonha, me deu revistas que tinha tudo socada lá, porque a gente não tinha, né, como não tinha livros, não tinha nada. Depois veio, então, a oportunidade de ajudar pela questão mais do que da própria língua, pela questão tecnológica, os professores, junto com a irmã Silvana, cursarem um master com a Universidade Ca' Foscari de Venezia. Então, depois eu acompanhei eles, ajudei a produzir porque eles não entendiam de tecnologia e tudo era ensino à distância já na época, né? Então, eu conheci, daí fui para a Argentina com eles, acompanhei todo o processo de formação, tudo que precisava, todas as aulas que eles tinham, a gente ia lá na irmã Silvana e eu acompanhava, porque eles não sabiam acessar, não sabiam responder, perdiam-se, né, nos meandros da tecnologia. Então, o meu papel na época não foi tanto da língua, mas foi como chegar à língua através da tecnologia.
E a gente conheceu os professores da Universidade de Ca' a coordenadora, enfim, todos que haviam ministrado os cursos foram para a Argentina, onde houve a defesa da tesina, que dizia, né? Na Argentina, em Buenos Aires. E é isso, a minha contribuição foi essa, paixão. Eu só faço as coisas por paixão. Se eu não gostasse, ninguém me fazia fazer. Fiz porque eu amei e amo. Então, ninguém me deve nada. Assim como na educação à distância, eu faço porque eu amo, porque eu acredito, porque eu acho que as pessoas precisam ser incluídas, sim. Que as pessoas que fazem AD não competem com ninguém que consegue fazer o presencial. E a gente ainda enfrenta muitas dificuldades. A história não mudou, meus amores. Só muda a coleira. Mas o aperto é o mesmo. Que tem a professora Carmen que nos acompanha nesse processo. Não mudou. Mas assim, isso é estímulo para a gente continuar. E enquanto eu tiver paixão, eu continuo. Quando me desencantar, quem me conhece sabe, eu chuto o balde. E chuto mesmo. Para valer, para nunca, nem olho para trás. É assim que eu sou. E essa paixão que me move pela educação é o que me faz, às vezes, encontrar muitos obstáculos, muitas antipatias, muitas encrencas. Mas, quer dizer, saber de uma coisa? Eu não estou nem aí, porque eu gosto. Se eu gosto, eu sou feliz e pronto, acabou. E vamos tocar o barco. Qualquer coisa, perguntem. Um beijo no coração de vocês. Bate, 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 bate. Pronto. A professora Bia também muito importante para nós. Nessa parte da tecnologia, imagina, naquela época, em 2004, educação à distância é uma coisa... O nosso curso começou semi à distância, né? Ele era um pouco presencial, um pouco online. Isso é uma novidade para quem mal tinha um computador e acesso à internet, né? Em 2004. E a Bia já estava, né, trabalhando com isso e nos ajudou muito, nos acompanhou na defesa da tesina, a minha, a irmã Silvana e a nossa colega, que não está mais entre nós, a Jane. Né? Se não fosse a Bia nos ajudar, a Bia, eu vou contar uma coisa aqui, ela me ajudou a fazer o meu Lattes, gente. Eu não sabia direito o que era Lattes naquela época, né? Era novidade, a Bia me ajudou a fazer o Lattes. Então, assim, muita gratidão pela Bia, pela Rose também, por tudo que fizeram, nos acompanharam, pelas lutas que encamparam junto conosco. A professora Rose, ela lembrou de alguma coisa que ela quer falar. Eu lembrei a razão da divisão do dinheiro que essa linha 38 ficou tão michuruca. Quando houve o encaminhamento para o curso ser efetivado aqui, o seu Barindelli veio essa verba eu acho que era Ministério do Exterior. Ministério do Exterior. Era para ser integral aqui, uma vez que estava começando o curso e tal. Mas quando a Argentina soube, por isso que elas dependeram daí na Argentina. Quando a Argentina soube, porque a Argentina tem muito italiano, né? Tem muito. Entrou com recurso, ou não. Nós também falamos italiano, temos curso de italiano fora da Itália. Nós queremos uma parte. E a Federal do Paraná também. Então essa grana foi dividida entre a Federal do Paraná, a Argentina e a Unioeste. Por isso que sobrou esse tanto e por isso que elas tiveram que depender, foram para a Argentina, porque fazia parte de todo o acordo. E numa das viagens que a Bia e eu fechamos o acordo, com a cara e com a coragem, em Florianópolis, você deve saber. O responsável olhou para nós dois e falou assim: vocês têm certeza que o reitor de vocês sabe o que vocês estão fazendo aqui? Nós falamos, não, deixa. Então, é isso. Valeu. Aconteceu. Porque se a gente for pedir licença, a minha mãe dizia uma coisa assim:
podendo falar com Jesus Cristo, não fale com o apóstolo. E eu vou na linha reta e pronto. Nós estávamos falando com Jesus Cristo na época, né? Aí a gente depois contou. Senhor reitor, já aconteceu. Assim que eu faço também agora, até hoje. Muito gostosa essa conversa, né? Eu acho que quando se torna uma conversa fica mais prazeroso ainda o conhecimento, mais informal, mais a gente aprende, eu acredito. Isso, vou abrir agora para as perguntas. Qual que é o nosso tempo? Já passou? Não, temos tempo. Então, estamos abertos às perguntas. Grazie mille, professoresse. Passamos agora para as perguntas da nossa plateia. Eles não vão fazer, não tem história. Não, tem, eu queria, acho que os alunos entendem um pouco os ciúmes que eu tenho. Acho que agora dá para entender um pouco os ciúmes que eu tenho da sala 38, né? Você agora Não. tomou posse. Desde que eu cheguei eu tomei posse, né? Porque eu também sou assim, não pode deixar eu chegar. Se deixar eu entrar, esquece, eu tomo posse mesmo. Eu até falo brincando, quem chama hoje aquela sala de A214 não tem coração. Para mim, Ela continua. é 38. Para mim vai ser sempre 38. Não sei de cabeça, tem que consultar no meu celular, né? Enfim, desde que eu cheguei, vim para cá, deixei meu computador em São Paulo. E lá já tinham 2 computadores, né? E fiquei durante muito tempo trabalhando ali, criando esse vínculo afetivo, né, com a sala. Tinha televisão lá, não vou esquecer nunca, assisti a semifinal da Copa das Confederações 2013, Brasil e África do Sul, um gol de falta do... Quem fez o gol de falta? É do Daniel Alves, alguém deve lembrar também. Daniel Alves, um gol de falta. Depois liguei pro meu pai, né, pra gente conversar, a gente sempre comentava, né, sobre futebol, meu pai que, enfim, foi embora esse ano também. E é por isso que quando entra um aluno da enfermagem, da computação, de onde quer que seja, pedindo uma cadeira emprestada, eu digo não, daqui nada sai. Porque, e a gente, apesar de tudo, apesar de hoje ela parecer, né, obsoleta, a gente tem planos para continuar a adaptá-la, a atualizá-la, enfim. A gente agradece muito porque muita coisa foi realizada ali. Aposto que o Fausto trabalhou muito lá, a Rose, a Alessandra acabou de contar, né, do quanto ela é importante para aquele master, enfim. Ainda resta muito afeto por aquele espaço, por exíguo ou não que seja. Eu não vejo assim, eu vejo aquela, para mim, a sala mais linda da universidade. E ali muita coisa foi construída e continua sendo construída. E a gente tem muito a agradecer, né, inclusive por vocês terem colocado, inclusive, os nomes, né, em risco para a criação, né, daquela sala, que pode até parecer pouco, mas muita coisa foi e ainda será construída ali. Posso falar uma coisa? Não desde que mudem o nome, mas ela tem que ser sala 38. Sabe por quê? 38 numerologicamente é 11. 11 significa exterior, iluminação. Então, ela terá que ser sempre sala 38, numerologicamente falando. E ela tem um sentido. Ela tem um sentido do afeto. 3 mais 8. 3 é a associação, é a fertilidade. 8 é o infinito. Então, ela há de ser sempre para vocês, para nós, sala 38. Certo? Isso aqui não é feitiço, não é adivinhação, isso é numerologia. Quem quiser, consulte o sentido dos números. Eu, assim, podem contar com a gente para melhorar algumas coisas tecnologicamente, porque a Carmen sabe que nós vamos receber agora pela EAD uma verba que se chama, não é já, tá, meus amores, é o ano que vem. Antes a gente só recebia custeio, agora a gente vai receber custeio e capital, e a gente pode ajudar os cursos presenciais também, e o primeiro deles vai ser o italiano, tá bom? Então, o seu Barindelli costumava dizer assim. Seu Barindelli era... Não, quem de vocês teve a oportunidade de conhecê-lo? A Beatriz.
Então, um senhor, a Lindonês também, um senhor já quase com 80 anos na época, e uma luta incansável para a disseminação da educação e do conhecimento. E ele disse, quando ele veio, ele disse assim, que o inglês na época ele dizia, é a língua, é técnica, é uma língua fria. E o italiano é a língua do coração. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês que estão aqui. Qual foi a razão que fez vocês optarem por letras italianas? Só para vocês pensarem, o que foi que motivou? Foi vocês pensaram que vocês poderiam se tornar professor e dar aula, ganhar dinheiro, tradutor? O que motivou? Pensem um pouco o que fez a motivação da escolha, né? E com relação, só queria comentar, achei muito legal o que o Márcio falou, não importa o que eles pensem, não deixe tirar a cadeira. Sabe, Márcio, a gente não controla o que os outros pensam da gente. O que é importante é que a gente controle o que a gente pensa e o que a gente faz. E não importa o que o outro pense. Né? É isso mesmo. Gostaria de dizer algo. Rose, me ajude aí. Se eu disser errado, você me corrige. Eu acho que a Sala 38, ela também tem uma história e que ela inspirou a língua inglesa também. Porque aí, quando eu cheguei em 2009, o que nós víamos? O italiano tinha uma sala que era de italiano. Inglês não tinha, espanhol não tinha, e a gente ficava naquele troca-troca de sala. E línguas tem algumas características que a gente usa de materiais, que você tem que ficar carregando. Aí nós no inglês começamos, mas nós também queremos uma sala, queremos ficar num espaço. Não foi, Rose? Aí fomos até a direção do campus, pediram um espaço. Aí já espanhol se juntou a nós e foi nessa época que nós tivemos então uma sala para o inglês e uma sala para o espanhol. Mas foi a Sala 38 que nos inspirou. E eu também tenho essa dificuldade com a nova numeração. As meninas aí da área sabem, cada vez que eu falo da sala, para mim não consigo muito com A210, para mim é a Sala 33. Então eu tenho eu sei que é a A210, mas eu tenho dificuldade em falar o A210, para mim é a 33. E eu peço a chave da sala lá no audiovisual, eu peço da 33. E eles sempre me entregam da A210, sem problema algum. Então, só queria dizer que vocês também inspiraram a organização do inglês e do espanhol quanto aos espaços. E que estão aí até hoje, a gente só tem os espaços também por conta de vocês terem tido de vocês primeiro. Então, gente, é o seguinte, essas pessoas aqui, elas vieram, não é bater um papo, mas elas falaram coisas muito importantes da história do nosso curso. Então tem pessoas aqui que participaram dessa história, vou pegar a Nilceia ali, se formou em 2006, desde o começo ela está aqui, né, em 2003, quando começou o curso. Então ela vivenciou isso, e vocês estão ouvindo essas histórias, que eu também não estava aqui desde o começo do curso, mas é bom a gente saber, né, de onde a gente veio. Assim como muitas pessoas vêm fazer o curso de italiano, por essa ligação afetiva que tem com os bisavós, os avós, né? Então a gente tem que saber de onde a gente vem, né? Então é importante a gente saber isso, reconstruir isso. Então para vocês terem isso, e a gente precisa saber também para onde a gente vai, né? Por que a gente está fazendo, para estudar italiano, né? Como disse a professora Rose Motter, né? E o que a gente vai fazer com isso, né? A gente tem que passar isso para frente, com outros olhares, com esse olhar afetivo, né? E com o olhar que a Bia também está dizendo, da tecnologia. A gente não vive mais sem, praticamente, né? Tá todo mundo com o celular aí, mexendo de vez em quando aí. A Yasmin aqui, digamos, é um modelo mais atual aqui de gestão, a Alessandra Santi também, o Joel também, que criou a Casa Cultural Itália, né? De aulas online, né, que você não precisa ter um patrão, que você é mesmo o seu próprio patrão, para trabalhar. Então você não precisa se submeter, né, a ganhar, digamos, pouco, em alguns lugares pagam pouco. O PÉ é um lugar que melhor paga aqui na cidade. O Joel abriu a sua própria escola, então ele faz um modelo participativo,
para acolher esses professores, que são colegas, não são funcionários, são colegas de trabalho. Então a gente tem que olhar para o futuro também, aproveitar as possibilidades que o futuro está nos apontando. E tendo representante consular aqui, correspondente consular, não me lembro direito qual a denominação, a gente está estreitando esses vínculos aí com o consulado de Curitiba, né, que provavelmente a gente vai ter algumas possibilidades aí, e até ele está dizendo que as pessoas que querem tirar a cidadania italiana, elas não sabem italiano. Sejam os pais, sejam os filhos, alguns estão ali no Bambini, que os pais já estão vendo que no futuro querem que os filhos estudem na Europa, não é só na Itália, né? Então, assim, o cidadão italiano, ele não sabe italiano, ele tem um passaporte, mas ele não sabe italiano, então a gente precisa rever isso, né? Então, pela nossa origem, a gente tem que saber. E quem não é de origem, é uma língua aí moderna que abre muitas portas. Então, para a gente tentar também olhar para o futuro, o que a gente vai fazer com isso? E vocês são o futuro, os nossos braços, a ramificação da nossa árvore, e vocês vão atingir outras pessoas, assim como a gente, né, que o piano foi atingindo aí. Prof, a gente é sempre conectada, né? Você pensou na mesma coisa que eu para falar, mas é que eu ouvi a Prof. Rose falando, né, do motivo que a gente escolhe o italiano, e eu escolhi o italiano por amor. Mas quando a gente pensa em campo de trabalho, tem muito campo de trabalho, porque assim, o italiano paga as minhas contas 100%, né? Não tenho mais horas, não tenho mais horário, então aí quem quiser, né, abrir horário para dar aula de italiano, a gente está precisando muito de professor de italiano. Então, às vezes a gente pensa que não tem campo, mas assim, o Biulo de Cittadinanza hoje é um exame obrigatório para quem quer fazer a cidadania por casamento, mas existe um projeto de lei para que seja obrigatório até para quem quer fazer a cidadania tendo a origem, né, tendo o sangue. Então, é um exame que exige muita preparação, porque não é uma prova básica, é uma prova já de B1, então os alunos precisam de fato estudar, se preparar. E tem muito aluno, principalmente para o campo online, né? Eu trabalho exclusivamente online, mas eu sei que tem colegas que também trabalham com presencial. E tem muita procura, tem muito campo, então assim, invistam também nessa parte, porque tem sim campo de trabalho e a gente não tem mais prof, a gente está dividindo aí, o Joel me manda mensagem, a Alessandra, todo mundo conectado e ninguém consegue horário. Então é muito legal essa parte também, porque a gente consegue pagar as contas dando aula de italiano, tá, gente? Eu quero fazer uma pergunta, na verdade. Vocês que estiveram aí na implantação do curso, qual o conselho que vocês dariam pra gente? Porque o que a gente percebe, né? Com a pandemia, a gente fez todos os estágios, as aulas, tudo online. E aí depois que acabou a pandemia, agora não pode fazer mais nada online. E eu e a professora Alessandra, a gente sempre comenta que o estágio online foi um sucesso. E o que a gente faz para poder, pelo menos, colocar algumas horas, ou sei lá, 50%, ou uma das disciplinas de prática, que permita fazer esse estágio online? Porque na pandemia a gente fez o projeto Eviva, a gente teve alunos da Bahia, do Ceará, a gente teve um sucesso muito grande no estágio. E o que você indicaria pra gente? Vocês? Olha, faça um levante, porque isso de impedir é o retrocesso do retrocesso. Gente, isso é um absurdo, porque assim, eu fiz experiências muitas, e sempre mostro aos meus estudantes, pena que eu sou doutorado ainda, né? Mas eu acho que eu mostrei, o segundo ano eu não mostrei, mas vou mostrar. Quando as professoras PDF fizeram um estágio comigo, eu incentivei que elas fizessem um blog. Cada ano, a professora teria 40 pessoas no máximo vendo o que ela produzia, tudo. Ela tem 95 mil pessoas que seguem o que ela faz. Então, gente, proibir que você faça misto
é o fim do mundo, é o retrocesso, porque assim, então serve num momento e no outro já não presta mais? O que é isso? Onde está a razão, o motivo, a consistência e a prova para fazer isso? Eu, se fosse vocês, eu faria um levante, faria um abaixo-assinado e diria, olha, nós podemos ter pessoas do Brasil e do mundo. Vou dizer para vocês, a educação, a UniOeste, pela educação à distância, está presente em todos os estados brasileiros. Eu tenho aqui, para quem quiser ver, e levantado ali, com pesquisa apresentada numa tese de doutorado. Nós temos pessoas da Amazônia, do Iapoque ao Chuí, que fazem e que conhecem a UniOeste. E se a gente continuar com essa cabeça provinciana, miserável, a gente nunca vai chegar a ser jacaré, vai continuar sempre lagartixa. Por favor, lutem, porque isso é um absurdo. Assim como eu acho um absurdo também proibir que a gente dê aula, às vezes, por exemplo, eu hoje teria que estar dando aula no mestrado e doutorado. Eu disse para minhas alunas, saindo daqui, eu vou dar aula para vocês online. Eu quero ver quem me proíbe. E por quê? Posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Não. O que é que eu negligencio? Uma história ou o meu a fazer? Que eu posso depois recuperar de qualquer jeito. Tem que lutar, gente. Não abaixem a cabeça. Sabe? Porque tem gente que não... eu não gosto de tecnologia. A tecnologia vai perverter os homens. A tecnologia é um veneno. Claro que pode ser veneno. Ué, se eu comer muito mel, eu morro também. Tudo tem 2 lados. Sim, benvenuto. Então, sempre tem 2 lados da moeda. E por que a gente tem que ficar com um lado só? E a multiplicidade? E a transversalidade? E a transdisciplinaridade? E os afetos e os perceptos ficam aonde? No simplesmente não pode. E aqui o som é assim, ó. Não pode. Bem comprido. E o não também. Não pode. É assim. Ó, desinstale esse sonzinho retrógrado e vão à frente. Esse é o meu conselho. Não sei se vocês querem seguir, porque eu apoio bastante, mas vale a pena. Não quero nem saber. Que bom que o coordenador do curso está aqui. Que ele pode ouvir e ajudar. O que eu penso? O levante pode ser feito através de ação. Elabora um documento, passa no colegiado, vai para a reitoria, justifica e prova que se valeu numa época, tem que valer na outra. Se a educação era educação na época da pandemia, ela é educação agora também. Então, acho que é uma ação não do italiano, é uma ação do colegiado, como um todo. Se foi possível fazer numa emergência, agora com muito mais possibilidades e conhecimento, pode fazer sim. E acho que a gente não pode negligenciar isso, não pode. Acho que todos já trabalharam em AD, todos fizeram algum curso. Eu faço ucraniano em AD. Gente, é possível você estar em contato lá do outro lado do mundo. Então, minha sugestão é essa. Vão em frente, mas vão em frente documentalmente amparado, que ninguém tira. Agora não dá mais. Está aqui o documento, vocês aprovaram, está aqui a resolução. Trabalhem com isso. Eles querem isso, busquem isso. Resolução. Posso dizer algo, só para complementar? Em italiano é só no Campus Cascavel. Minimamente, para a gente atender a UniOeste como um todo, né, todos os campi, a única forma é online. Eu acho que aí é um argumento forte. Se o italiano está alocado só em letras Cascavel, como é que nós atendemos a UniOeste, uma universidade multicamp, sem ser pela modalidade online? Olha, a professora Rose sintetizou, como é que eu vou dizer assim, de maneira diplomática e como é que eu vou dizer assim, e documental, que eu acho bem importante isso. Mas é isso mesmo que tem que ser feito.
Gente, não aceitem mais retrocesso. Não tem mais volta. Essas pessoas que dizem não, que eu não sei nem quem é e também é bom que não me contem, tem que dizer o seguinte, sabe, dá seu celular para mim, vai no banco sacar, não faça Pix. Entendeu? Faça nada, vá no trote e no galope, pega um burrico e vá fazer isso. Certo? Então, assim, eu sou bem drástica naquilo que eu falo, é meu jeito de ser, mas a professora Rose deu a receita certa. Façam isso e não baixem a cabeça. O importante é conseguir. Gente, quantas mais pessoas... E o que eu mais fico danada da vida é que, se você reparar, algumas pessoas que têm aquele discurso, vamos incluir... A UniOeste é inclusão, mas todo e qualquer movimento que seja inclusivo dizem não. Ai, que ridículo, né? Ai, por favor, isso me dá até um engolho no estômago. Eu detesto o discurso vazio, oco. Tem que ter ação, como diz a professora, pôr a mão na massa e não arredem o pé. E parabéns, parabéns, parabéns. Qui, buongiorno, è qui. Io mi chiamo Cristiane e mi piacerebbe fare una domanda. Há alguns anos atrás, havia um projeto, nem sei se dá para chamar de projeto, mas se chamava Messa Italiana, organizado por alguns professores da UniOeste. Era belíssimo, inclusive eu fiz parte por um tempinho. E eu gostaria de saber se existe algum projeto, algum desejo de resgatar essa ação. O projeto da Miss Italiana era da professora Benilde, que está aposentada. Há uma possibilidade, sim, se algum professor se interessar e quiser voltar com o projeto e oferecer a possibilidade, sempre há. Bonita, né? Sim, era lá no Círculo Militar também, você fazia no Natal, né? Fazia? Não lembro. Fazia aqui? Fazia. Deixa eu até Isso. complementar. Então, quando a professora Benilde, antes dela se aposentar, inclusive, eu fiquei um tempo na Missa Italiana. E a gente fazia inicialmente aqui, mas depois nós fomos atrás da comunidade, né? Em vários lugares, aqui em Cascavel e em outras cidades na Redondeza, a gente levava o italiano. E isso foi até 2015, né? Depois acabou. Dependendo, é possível retomar, sim, né? Seria uma coisa para, enfim, enriquecer, né? Eu gostaria de fazer um comentário também a respeito dessa questão do online, né? Por quê? Na verdade, nós temos vários depoimentos aqui de professores que estão trabalhando e que o campo de trabalho é esse. E, inclusive, a história de que não há campo, ela cai por terra quando a gente lembra do online, ou seja, existe o campo, mas está mudando a forma de ensinar, não só língua, mas uma série de coisas. Por que a gente não aprende, né, na modalidade online? Então, se nós recolhêssemos todos esses depoimentos, a gente mostraria, os professores estão atuando aí e não há uma preparação, a UniOeste não está oferecendo uma preparação, não está um subsídio, né? Não tem o estágio para poder se preparar para atuar nessa modalidade. Então, eu acho que nós deveríamos reunir esses depoimentos e levar para a Pró-Reitoria, né, para nós mostrarmos a necessidade de ter o estágio online também. Né? Claro, perfeito. Então é isso. O estágio online também, né? Nós não estamos abrindo mão do presencial, mas a gente vê também a possibilidade do online. Para nós, do italiano, e acho que das línguas estrangeiras, é bem importante. Não é uma questão de exclusão. Gente, quando a gente fala online e presencial, não, é por ignorância achar que um substitui o outro. Não é divisão, é soma, é acrescentamento, professor Fausto, né? Você sabe disso, querida. Yasmin, né? Então, a gente não fala de... eu ouço pelos corredores o absurdo de dizer
que a EAD da UniOeste, que a gente está coordenando, está competindo com os cursos presenciais no quê? Aonde? Qual é o curso presencial que está sendo dado online? Aqui tem letras, Libras, bacharelado, licenciatura. Aqui tem tecnólogo em gestão pública. Aqui tem tecnólogo em energias renováveis. Aqui tem tecnólogo em interpretação. Cadê? Então, gente, não se deixem levar por essas conversas. Em frente, que é o momento. Nós já estamos, gente, com a inteligência artificial no calcanhar. E tem gente com medo de fazer uma aula online, de deixar que a gente faça uma aula online. Não dá, né? Então vamos encerrar nossa conversa por enquanto, né? E nós gostaríamos, no curso de letras, de presentear as nossas professoras convidadas com a caneca dos 20 anos do curso de letras italiano. Um mimo para vocês, em agradecimento. Vocês possam tomar um cafezinho gostoso, né? E guardem. Gente, então, tem mais alguma pergunta? A gente queria pedir para vocês conversarem com as professoras no intervalo, ali agora no café. E vou dar algumas recomendações sobre quem vai para a sala do NEADUNE, que começa ali, vamos deixar todo mundo ali, se possível, às 10 horas ali no NEADUNE. Quem vai para o NEADUNE? É a continuação do evento. Vocês não vão, gente? Tá? É a sala ali. Né? Cada um sente no computador. Se tiver mais gente que a quantidade de computadores, sentem em duplas. A gente vai fazer atividades, certo? É um workshop. Professora, só eu posso dizer? Diga assim, é graças à tecnologia que nós vamos conversar com uma professora da Europa, lá da Itália. Uma oportunidade ímpar. Eu vi ontem você fazendo o teste e falando com online. Entendeu? Então, é isso. É a tecnologia que vai propiciar isso. E a gente vai se privar disso? Não. Então, a gente tem o apoio do NEADUNE, que nos cedeu a sala, né? Então, nós vamos conversar com 3 professoras. Eu não lembro se uma é da América Latina e as outras são italianas, tá? Então, é isso. Então, por favor, se sentem lá, cada um no computador ou em dupla. E 10 horas ali, por favor, porque elas têm o horário delas, que é outro horário lá na Europa, né? São 3 professores. A gente queria pedir para o André, para a Nilceia, para a Alessandra Santos e para a Yasmin ir ali na frente para tirar uma foto. E o Joel, desculpa, por favor. Que são representantes dos vários anos, dos 17 anos de curso que a gente teve, 7 turmas, né? Tirar foto. Ah, e a Vânia! A gente confunde, Vânia. Então aí, a turminha aí, que representa todas as turmas já formadas por nós. Todos foram do professor do PEL, olha aí. É secretário, né? Inclusive secretário. Então eu sou o primeiro secretário do PEL. E agora os professores do curso de letras italiano, da habilitação italiano, por favor também. Alessandra, Vânia, Márcio e Fausto, cadê o Fausto? E eu. E você?